Eu quero primeiro fazer essa pergunta aqui para vocês. Vamos lá? O que há de melhor aqui hoje? Ah, pastor, hoje é aniversário da igreja. É bom, mas não é o que é melhor aqui hoje. Outra pergunta que eu quero te fazer: qual é o melhor ministério? As pessoas hoje elas estão procurando uma igreja ideal, o ministério ideal, uma igreja certa, uma igreja verdadeira. Qual é o melhor ministério? E a terceira pergunta que eu quero fazer para você: qual é o melhor lugar para servir, gente? Qual é o melhor lugar que eu posso servir na igreja, pastor? Qual de todos os ministérios que estão dentro da igreja, qual é o melhor para servir? Essas três perguntas nós vamos responder dentro dessa pregação. Hoje você vai entender o que há de melhor no culto. No culto nós temos muitas coisas, mas o que há de melhor aqui hoje? Romanos 12, o apóstolo Paulo vai nos afirmar que, pode colocar por gentileza, leia em voz alta por gentileza aqui que está na tela. A fé é um dom de Deus. Fé é Deus que nos dá. A fé não é nossa. Eu não trouxe fé para mim mesmo, não tem como. Fé é dom de Deus, é Deus quem dá fé. Até a fé que temos para ser salvo não é nossa, é de Deus. Tudo vem de Deus para nós. E a fé é um dom de Deus. Romanos 12 agora, verso 3. O apóstolo Paulo ele afirma dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus, o que Deus fez? Repartiu a cada um. Então, a cada um, Deus repartiu uma porção de fé. Então, quem dá fé? Deus. A fé não é nossa, a fé é de Deus. Então, para cada um, Ele repartiu uma porção de fé. Lá em 2 Tessalonicenses, caso você queira abrir aí, fique à vontade, mas senão eu vou colocar aqui no telão do meu jeito. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3. Deixa eu colocar primeiro o título. Isso, obrigado. A fé é um dom de Deus. E agora nós vamos entender que nós podemos em fé. Fé é um dom que vem de Deus para nós. E nós podemos crescer em fé. De que maneira? 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Bom, nós fizemos a exposição das duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, desde o início do ano, encerramos quinta passada. E o que a gente vê na igreja em Tessalônica, que era uma igreja que o apóstolo Paulo encorajou na questão da perseguição, porque uma igreja estava sendo perseguida, mas ele deixa evidente que essa igreja é uma igreja muito amorosa. No entanto, o título do estudo que fizemos sobre 1 e 2 Tessalonicenses foi a igreja ideal. As pessoas perguntam qual é a igreja ideal. As duas cartas, 1 e 2 Tessalonicenses,
vão apontar para nós qual é a igreja ideal. E Paulo, ele nessa carta, ele faz questão de dizer que a fé que estava no coração dos tessalonicenses estava como, gente? Crescendo. Então nós podemos crescer em fé. Deus nos dá fé. O crescimento dessa fé é a nossa responsabilidade humana. Exemplo, você veio aqui hoje. Esse culto é uma ferramenta para que você possa crescer em fé. Uma mensagem bíblica que você escuta em casa, aquela mensagem é um instrumento para que você possa crescer em fé. Então a igreja, ela deve ter esse objetivo, não de estagnar na fé ou diminuir a fé, mas de crescer em fé. Bom, gente, entendemos que a fé é um dom, entendemos que podemos crescer na fé. Como? De que maneira essa fé pode ser desenvolvida? Eu preparei um texto, gostaria de colocar aqui para vocês. Primeiro título: a fé vem por onde, gente? Pelo ouvir. Deus dá fé. E como é que essa fé vem? Pelo ouvir, não tem jeito. O apóstolo Paulo afirma isso, que a fé vem pelo ouvir a pregação. Então, olha a importância de você parar para ouvir. Se hoje você conhece a Jesus, se hoje você se converteu, se hoje você nasceu de novo, porque um dia você parou para ouvir falar da fé. E quando você ouviu, seu coração encheu de fé. Imagine um cano. Imagine que essa estrutura metálica seja um cano, né? A água passa por dentro. Então é como se Deus determinasse que a fé chegaria aos ouvidos, ao coração, por meio de um instrumento chamado pregação. Precisamos parar para ouvir. O segredo da vida é ouvir. Se hoje você sabe alguma coisa, porque um dia você teve a humildade de ouvir. Sabe quando a pessoa vai tirar uma carteira de habilitação, o instrutor fica ali do lado, e eu me lembro quando eu fui tirar a minha carteira, o instrutor perguntou para mim assim: você já sabe dirigir? Eu falei: nunca dirigi na minha vida. Ele: melhor ainda, porque o pior aluno é aquele que entra aqui achando que já sabe. Então tudo que você aprendeu, se hoje você sabe ler, porque um dia você ouviu um professor. E o segredo da vida é saber ouvir, gente. E aí Paulo, ele nos mostra que a fé só chega ao coração do crente, do futuro crente ou do eleito, através de ouvir. O texto diz o seguinte, diz assim o texto: a fé vem pelo ouvir, porém este ouvir não fala sobre ouvir apenas uma vez, ou ter ouvido em um passado distante, mas sobre continuar. Como, gente? Ouvindo a pregação da palavra de Deus. Aqui o verbo está no presente contínuo, que dá o sentido de continuidade na ação de ouvir. Seu íntimo, mas sim, no seu íntimo, mas sim por meio da pregação. Deus atribui um grande valor à pregação, porém não é qualquer tipo de pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas que tipo de palavra irá gerar fé em você? Evidentemente a pregação deve ser a palavra de Cristo, pois se pregarmos apenas a antiga aliança lá atrás, sem a chave de interpretação, quem é a chave de interpretação? Cristo. Isso não vai gerar fé, mas morte.
Somente a palavra do Evangelho alimenta a sua fé. É precioso ter certeza que você está ouvindo constantemente a palavra do Evangelho, porque se você ouvir da maneira apropriada, com o coração aberto, essa palavra vai acrescentar e multiplicar fé no seu coração. Esteja firmado em um lugar que de fato ensina, prega a palavra do Evangelho da graça, porque isso vai gerar o que, gente? Fé. Então vamos lá, gente. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Então entenda, não é somente ouvir. O que ouvir? Temos que ter filtro nos ouvidos. Infelizmente hoje, nem todo lugar que tem nome de igreja evangélica, nem todos que têm um título de, seja de pastor, de bispo, de diácono, presbítero, prega o verdadeiro evangelho. A internet está cheia de gente com outras intenções, pessoal. A fé vem pelo ouvir a palavra. E quero te fazer uma pergunta. Fiz essa pergunta semana passada. Quem esteve aqui vai saber a resposta. Onde está a unção? Onde está a unção da pregação? Em quem prega? Não. A unção da pregação está na palavra. Não importa quem está aqui pregando, o que importa é que a palavra seja pregada. Amém. A unção está na palavra. Eu não preciso inventar. Não. Como Jesus venceu o diabo lá no deserto, Jesus não discutiu com Satanás, Jesus não tirou argumentos de sua cabeça. O que Jesus disse? Satanás, está escrito. A palavra é tão forte que é a nossa defesa contra Satanás, pessoal. A fé cresce quando nós paramos para ouvir. E esse ouvir, dentro do que Paulo fala, não ouvir no passado, ele está na condição de ouvir continuamente. Então hoje você veio, você está ouvindo, amém, que a sua fé cresça. Domingo que vem você vai vir de novo, para que a sua fé continue. O que, gente? Nós não podemos parar de ouvir a palavra. Não podemos parar de ouvir. Respondendo uma das perguntas: o que é de melhor na igreja? A palavra. O louvor maravilhoso, as orações, a comunhão da igreja. Às vezes tem alguma apresentação, teatro, alguma coisa das crianças, como hoje aniversário da igreja. Só a gente que é a coisa mais importante no culto, não é nada disso, é a palavra. É ouvir a palavra. Se não tem pregação do evangelho, não teve culto naquela igreja. Amém. Teve louvor maravilhoso, teve pregação, então não foi maravilhoso. A fé vem pelo ouvir, gente. Isso é muito profundo. Você conhece a Jesus hoje porque você um dia ouviu. A mulher hemorrágica, a mulher com fluxo de sangue, sabe quantos quilômetros ela caminhou da casa dela até onde estava Jesus? 12 quilômetros. E veio a história. Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Ela ouviu, não conhecia Jesus. Ela ouviu e pelo fato de ter ouvido, ela andou 12 quilômetros sangrando. Isso é glorioso demais. E aí, gente, quem quiser abrir 1 Coríntios 1, no verso 21. Deus nos dá fé. Infelizmente as pessoas levam para um lado, só o lado material. Por exemplo, eu tenho uma pessoa doente em casa, eu vou orar para que ela seja curada, porque eu creio que Deus pode curar. Isso é fé? É fé, é claro que é fé. Só que eu entendo o seguinte: Deus não nos deu fé para apenas conquistar coisas, ou no momento difícil apelar para Ele. Não. Por que Deus nos deu fé, gente? Coloque por gentileza. A fé é para salvação. Não é apenas
Se você conversa com uma pessoa incrédula, ela vai dizer: eu creio em Deus. Ela crê que Deus pode fazer isso, fazer aquilo. Só que uma coisa é crer que Deus pode abrir a porta de um emprego, outra coisa é você ter fé para ser salvo. E a fé que Deus nos dá é a fé para ser salvo. Porque se não ter fé para ser salvo, não adianta a fé que tem. Tanto é, olha o que está escrito, 1 Coríntios 1, verso 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar. Quem que Deus salva? Os que creem pela loucura do que, gente? Da pregação. Deus salva quem? Os que creem. Por que Paulo fala na loucura da pregação? Porque para quem não crê, para quem não tem fé para ser salvo, para quem não entende a mensagem da cruz, a pregação é loucura. Mas Deus salva aqueles que creem na loucura da pregação. Isso é maravilhoso demais. Isso é fé para ser salvo, pessoal. Fé para ser salvo. Pastor Joel, eu tenho fé para ser salvo. Glorifica a Deus por isso. Que nem todo mundo tem essa fé para ser salvo. Amém? É essa fé que Ele nos deu. E aí, um outro texto que eu separei, queria que vocês lessem comigo. O nosso alimento, qual é o nosso alimento? Palavra, gente. Palavra. Domingo passado, eu ia conversar com uma pessoa depois do culto, inclusive ela está até aqui. Mas quando terminou o culto, essa pessoa virou para mim e falou para mim assim: pastor, não precisa mais não, porque a palavra já falou tudo. A palavra conhece a gente. A palavra de Deus nos sonda, pessoal. A palavra sabe o que você precisa. Quantas das vezes a pessoa foi ao culto, não só aqui, em qualquer outro culto bíblico, e a pessoa, vou dar um exemplo da mãe da Eliane, que ela contou lá na célula, que foi num culto e o pastor pregou, e ela virou assim para a filha: cadê a dona Edith? Não foi, dona Edith? O pastor estava pregando, a senhora olhou para a Eliane fez fofoca para o pastor, achou que a filha tinha contado tudo para o pastor. Aí quando terminou o culto, ela vai vir comigo: Eliane, quem mandou você falar a minha vida para o pastor? Eu não falei nada, mãe. Não falei nada. Mas sabe o que é isso? Palavra conhece a gente. Palavra conhece a gente. Por isso tem que ter palavra, gente. Tem que ter pregação. Tem que ter pregação. Não tem como, eu vou ser salvo. Tem aqueles: não, eu não preciso de ouvir ninguém, eu não preciso ouvir o pastor. Pare com isso. Você está indo contra o que está escrito. Precisamos de ouvir, parar para ouvir alguém. Amém? Nós não podemos andar sozinhos. Não preciso de ninguém. A Bíblia fala que nós somos membros uns. A mão está ligada ao braço. Um precisa do outro, pessoal. Assim somos nós. Amém? E aí, o texto diz o seguinte: somos nutridos espiritualmente quando ouvimos o que, gente? A palavra. Se você crê que Deus o plantou nessa igreja local, ou na sua igreja, você que é visitante, então você precisa receber o alimento que vem daqui ou de lá. Seu primeiro alimento deve ser a comida de casa. Você pode comer fora todo tipo de comida, mas aquela que vai sustentá-lo é aquela que é mais saudável. Certamente é a comida de onde, gente? De casa. Se em sua vida não existe tal coisa como comida de casa, então você estará sujeito a todo tipo de intoxicação e não terá uma vida saudável. Muitos irmãos se alimentam de comida ruim na internet e na televisão. Você precisa comer a comida da sua casa.
Não estou dizendo, preste atenção, que você não pode ouvir outros pregadores. Estou apenas dizendo que esta não pode ser uma maneira normal de se alimentar. Muitos estão ouvindo pregação da lei, da antiga aliança, e outros ouvem um tipo de autoajuda, aquele evangelho coach, que não tem nada a ver com o evangelho. Precisamos investir tempo ouvindo mensagem saudável do evangelho. Então, gente, qual a melhor comida? Não, qual a melhor comida? A da minha casa, que a minha esposa faz. Eu posso ir no melhor restaurante, melhor comida de casa. Você pode ficar no melhor hotel de Minas Gerais, melhor cama é a sua. Você pode ir para um resort, tem tudo, tem piscina, tem sauna, tem isso, tem aquilo, mas você não vê a hora depois de um tempo de chegar em onde? Em casa. Então entenda, a melhor comida é a de casa. Você pode ouvir outros pregadores, cuidado que você vai ouvir lá fora. A comida de casa tem que sustentar você. Você que é de uma outra denominação, como o pastor da Assembleia, ele está aqui hoje alimentando dessa comida, mas a comida para que sustenta ele, não é essa, é que ele ouve em casa. É como se essa fosse apenas um aperitivo. Amém? Então valorize, aproveitando hoje, o dia do aniversário da igreja, valorize sua casa. Valorize a comida que sai daqui para o sustento, para o seu coração. Desde semana passada, eu venho preparando esse sermão. Comecei ele semana passada e terminei nessa semana. Por quê? Porque eu sei que esse momento, gente, é muito importante, é o mais importante da igreja. É a hora da pregação. É hora de dar comida às ovelhas. É hora de realmente levar as ovelhas aos pastos verdejantes. Então, valoriza a comida de casa. Tem amor com essa comida, né? Você come aquele prato diferente no restaurante, onde a comida vem pouquinha. Você fala, meu Deus, que gostoso, mas você não troca. Eu particularmente, eu não troco nenhum prato de comida pelo prato de arroz, feijão, angu mole e um frango com quiabo. Eu não troco. Lagosta, não troco. Caviar, nem gosto, não troco. Melhor comida é a de casa. Amém? Então valorize a comida da sua casa. Quem prepara aquela comida, quem dá aquela comida. Vem aqui um pastor e prega, ministra, é comida para você. É a comida da sua casa. Muito cuidado com as comidas da internet, pessoal. Infelizmente hoje nós temos aquele evangelho distorcido, um evangelho de autoajuda, que não é evangelho, gente. É um evangelho que não fala da cruz de Cristo, não fala de arrependimento, não expõe o pecado, não fala de salvação, não fala da graça. Isso não é evangelho, é uma autoajuda. Evangelho é Bíblia, palavra. Amém? Esse trabalho é importante, mas eu não... Onde está o erro desses trabalhos? Chamar de evangelho. Eu entendo que esses que prestam autoajuda são importantes, muito importantes. Eu só acho que o erro de muitos é falar que o que eles fazem é evangelho. Não. Evangelho é quando se fala realmente daquilo que está escrito. E a fé só vem, pessoal, pelo ouvir a palavra, a verdadeira palavra. Amém? Bom, a primeira pergunta que nós fizemos, lembra? Eu já respondi duas. Qual é o melhor ministério? Qual é o melhor lugar para servir, pastor? Pedi para você abrir em Lucas 10, não foi? Não foi isso? Lucas 10, verso 38. O título diz: qual é a melhor parte? O que é de melhor? Qual a melhor parte? Qual, pastor Joel, me fala qual o ministério? Eu quero servir a igreja. Qual é o cargo que eu posso ocupar? Qual o melhor cargo que eu posso aí ajudar, pastor? Vou te mostrar qual é o melhor cargo, o melhor lugar para você servir a Deus. Lucas 10, nós vamos ter a história de Maria e Marta. Diz assim, ó:
10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao que, gente? A ouvir-lhe, os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, oh Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, Marta. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, Marta, sabe o que Maria fez, Marta? Maria, pois, escolheu o que, gente? A melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ô, gente, coloca na tela, por gentileza, o restante. Marta andava de um lado para o outro, preparando, olha a cabeça de Marta, preparando a comida para aquele que tinha multiplicado pães e peixes. Não só uma, mas Marta estava preocupada em preparar comida para Jesus. E quem é Jesus? O mesmo que multiplicou pães e peixes, o mesmo que proveu a refeição para os discípulos na praia, que quando os discípulos voltaram da praia, já tinha brasa, já tinha peixe em cima. Marta não tinha que se preocupar com isso. E Jesus vira para Marta e diz para ela o seguinte, coloca por gentileza, pode ir, por favor. Maria, porém, estava onde? Aos pés de Jesus. O que ela estava fazendo aos pés de Jesus, gente? Ouvindo sua palavra. Marta se incomodava, porque só ela trabalhava, enquanto Maria estava apenas ouvindo. O Senhor, porém, responde que Maria escolheu a melhor parte. Vamos ler em voz alta essa parte em amarelo aí. Ouvir a palavra, e essa não pode ser tirada. Qual é o melhor ministério, pastor? É você sentado aí para você ouvir. Qual é o melhor lugar para servir? Aos pés de Jesus, ouvindo Ele. A melhor parte é ouvir. Marta estava preocupada com outras coisas. O mais importante, ela não se preocupou em sentar para ouvir. A gente tem muitas preocupações, pessoal, muitas coisas, mas é bom você parar domingo para você ouvir a palavra. Parar mesmo. Não ficar aqui com a cabeça em casa. Meu Deus, eu tenho que cozinhar feijão hoje. Fulano vai lá em casa. Não faça isso. É sua hora. É a hora que você está cuidando de você. Você tem que parar para ouvir. Olha que mensagem gloriosa hoje. Se você não tivesse vindo, hoje você não estaria ouvindo essa palavra. E você estaria se alimentando. Na célula, quando tem célula, você que vai na célula, você vai lá para se alimentar, não só do caldo que o Éder prepara lá, mas você vai se alimentar da palavra. A gente vai fazer ação lá com as pessoas em situação de rua, levar a comida, igual o pastor Jonas fez semana passada lá, mas não levou só lanche, só comida. Porque o lanche que ele vai comer vai acabar, e a palavra não. Tem uma oportunidade da palavra. No aniversário, pastor Joel, vai lá em casa, o meu filho vai fazer aniversário e tal, ok, vamos orar por ele lá. Numa oração, quem está ouvindo aquela oração pode ser tocado. Na oração, a palavra pode ser ministrada também. E por aí vai. Então, gente, a melhor parte, o melhor ministério, o melhor lugar para servir a Jesus é ouvir a palavra dele. Essa é a melhor coisa. E que você continue ouvindo sempre, até Jesus voltar. Amém? Eu fico maravilhado quando vejo essas pessoas crentes
principalmente igreja Assembleia, por exemplo, que tem muito crente antigo, de 40, 50 anos. Ontem a gente teve o aniversário do pastor Sebastião. Pastores antigos, o pastor Sebastião falava comigo assim: pastor, a nossa membresia é uma membresia já idosa. Aí você olha para essas pessoas, 40 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, 50 anos ouvindo Jesus. A gente tem que olhar para essas pessoas e ter elas como exemplo, pessoal, porque não é fácil. Amém? Então, que a sua vida inteira seja para ouvir Jesus. O que você vai fazer na igreja hoje? Vou ouvir a palavra. Vem cá, o que vai ter na sua igreja hoje? Vai ter algum culto especial lá? Vai ter palavra. Amém? Vai ter culto de quê? Palavra. É isso, pessoal. Melhor coisa é ouvir a palavra de Deus. Sua fé hoje, sua fé agora, a fé que Deus te deu agora, após a palavra. Eu estou aqui pregando, estou pregando para você, pregando para mim. Eu posso falar para você que a minha fé já cresceu hoje nessa palavra. E a sua cresceu também? Porque é alimento, ouvindo, e não pare de ouvir, não. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Antero, Flávio, os pastores querem falar alguma coisa? A melhor parte é a palavra, e essa não pode ser tirada. Isso que Jesus falou, né? A melhor parte, Maria escolheu a melhor parte, e isso não pode ser tirado. Não pode ser tirado. Pregação não pode ser tirada. Fala, pastor Flávio. Bom dia de novo, né, gente? Já dei bom dia 3 vezes. Olha só, João 4:33. Jesus, ele não só falou que essa era a melhor parte, ele também praticou isso. Sim. Isso foi na prática. Então os discípulos começaram, assim como Marta, começaram os discípulos então a perguntar uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Esse foi o questionamento dos discípulos: será que alguém trouxe comida para Jesus? Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, glória a Deus, e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Que maravilha. Jesus viveu isso na prática, que a melhor comida, a melhor parte era fazer a vontade do Pai. Acabou. Que maravilha, sabe? Eles preocupados com a comida, se alguém trouxe comida para ele, para Jesus, e ele não. A melhor comida é fazer a vontade de meu Pai. Ô gente, que palavra hoje. Que palavra. Guarda essa palavra no fundo do seu coração. Você não está indo. Você vai no culto para quê? Eu vou lá para me alimentar. Mas vai ter o quê? Vai ter comes e bebe? Vai ter lá um churrasco na igreja? Não. Muito mais de um churrasco. Vai ter palavra lá hoje. Oi, Beth. Verdade. Boa, Beth. Boa. E vai com ela. Exorta, repreende, salva. A Beth bem colocou. Essa Bíblia que você está na mão aí, essa Bíblia já foi rasgada, eles já queimaram essa Bíblia, tentaram mexer nela, colocaram um montão de coisas dentro dela, heresias dentro dela, mas não teve jeito, não parou, porque é a palavra de Deus, não parou, queimaram ela, disseram: olha, que se algum cristão for pego com a Bíblia, vai ser morto, e ela continua, pessoal, porque é a palavra de quem? Como essa palavra chegou até nós. A gente busca isso. Foram 40 autores, 40 autores, e a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, culturas diferentes, mas você não vê um livro caindo em contradição com o outro. O Flávio escreveu esse aqui no ano 20, eu venho e escrevo no ano 50, e o que eu escrevi no ano 50, eu nunca vi o Flávio. Combina, porque foi do homem. Inspirada, a Bíblia, toda a palavra foi inspirada por Cristo, por Deus, pessoal. A palavra é tudo que a gente tem. Se tem uma palavra, você tem tudo que você tem. E essa não pode ser tirada. Quem falou isso foi Jesus. Essa parte não pode ser tirada.
está dentro da gente. Pode vir a perseguição que for na igreja, pode acontecer o que for, a palavra não pode ser tirada. Não pode. Oi. Tudo aponta para Ele. Maravilhoso. Eu quero, vem cá, pastor. Senhor, não combinei nada antes com o senhor não, mas vem cá, por gentileza. Vou pedir para o pastor Genildo, Janilson, da Assembleia de Deus. Prazer ter o senhor aqui hoje com a gente, viu, meu querido? Deus te abençoe. Vou pedir para que ele ministre essa oração sobre nós. O senhor tem quanto tempo de evangelho, pastor? Eu nasci no evangelho. Nasceu, né? No evangelho, mas a partir dos 14 anos que a gente engrenou e de lá para cá, a gente sempre na casa do Senhor. Sempre. Amém. E Eu tenho 47 anos. 47 anos? Carinha de 18. Tá bem. Maravilha. Você vê, é isso. Onde a palavra é pregada, independente da placa religiosa, pessoal. Que a igreja é só uma, a igreja de Cristo é uma só. Então tem isso. Aqui não tem isso. Não. Somos todos irmãos em Cristo. Amém? Então eu queria que o senhor ministrasse essa oração para toda a igreja, tá? Amém. Paz e graça, pessoal. Amém. Que uma alegria muito grande estar aqui conhecendo essa nova família, essa família que também estará morando com o Senhor no céu. E eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? Que nossos vizinhos ali, Jefinha, Elisângela, essa família abençoada, né? Família do pastor, glória a Deus. E amém. A gente não pôde deixar de vir cá, ser honrado, né? Não é prestigiar, vir honrar, ser honrado. Amém. Porque quando a gente ouve a palavra, a gente é honrado pelo Senhor. Querido, eu quero abençoar a sua vida através dessa oração, mas eu queria deixar, pastor, para o Senhor, com esse ministério, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém. Em glória em Cristo Amém. Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Amém. Ministério abençoado, fiquei sabendo da história. Tão pouco tempo e já está nesse porte, nesse tamanho, porque o Senhor está no meio. E aonde que Deus está, aquilo cresce. Amém? Você crê? Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço por esse privilégio em poder estar aqui, juntamente com o nosso pastor, essa amada igreja, conhecendo essa nova família, ó Pai, que hoje está completando, Senhor, 3 anos, Pai, nascidos, Pai, para o Senhor. 3 anos, a qual o Senhor deu essa visão linda para o pastor, Pai. E hoje esta igreja está repleta para a honra e glória do nome do Senhor. Eu peço, Senhor, que venha suprir cada necessidade, cada detalhe do teu povo, desta igreja, Pai. E que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada vida aqui nesta manhã. Pai querido, esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe muito o senhor, viu? Obrigado.